Você vive de lingerie com uma máquina só, como eu falei. Vive limitada, como eu já disse também, né? Você vai ter um limite, você não vai conseguir fazer tantas peças no mesmo dia, não vai conseguir, principalmente se for doméstica, né? Você não vai conseguir viver bem, ganhando bem com a sua confecção de lingerie com apenas uma máquina, porque quanto mais a gente veste, né, coisa mais lógica que tem, quanto maior o seu investimento, mais facilidade, mais retorno financeiro. Então, se você investiu em uma só máquina, você vai ter um limite, é claro, né, no financeiro. Se você investe mais, você vai ganhar bem mais. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é: qual a função de cada máquina dentro da confecção de lingerie? E antes de começar, eu quero te convidar a fazer parte do meu canal de Telegram, chamado Dicas da Selma, lá onde eu posto dicas. E ao entrar lá, você ganha o molde de um conjunto de short doll. Entra, pega seu molde e continua com a gente. Então, né, vamos para o nosso tema. Quantas máquinas preciso ter na minha confecção? Para iniciar, você precisa ter pelo menos a máquina reta e zigue-zague, pode ser até a doméstica. Você que vai iniciar, não tem condições de comprar outras máquinas, só pode comprar uma, você consegue viver de lingerie apenas com essa máquina. Eu vou falar disso mais para frente. Então você consegue viver de lingerie com apenas uma máquina, que é ela a reta e zigue-zague doméstica. E para você fazer peças com mais qualidade e fazer mais rápido com 3 máquinas, você já consegue viver de lingerie ganhando bem, porque com uma só você se limita ali talvez a um salário mínimo, um salário e meio, no máximo 2, né? Você com uma máquina só. Você com 3 máquinas, você já consegue fazer proezas, né? Você já consegue costurar bem mais rápido, deixando uma qualidade diferenciada nas suas peças. E eu conheço pessoas que vivem bem, ganham bem com a confecção de lingerie, trabalhou a vida inteira com isso e só tem essas 3 máquinas, né? Mas eu posso dizer para você que para compor uma confecção de lingerie legal, né, você precisa de 5 máquinas, e eu vou falar quais são as outras mais para frente. É preciso ter as 3 máquinas logo no começo, né, o que eu já havia falado aqui, vamos reforçar agora. Então, no começo, se você pode adquirir as 3 máquinas, ótimo, né, excelente. Quais são essas 3? A reta zigue-zague, overlock e galoneira. Se você pode adquirir essas 3, será muito importante na sua confecção. E como eu sempre falo, a reta zigue-zague pode ser a doméstica, não precisa ser semi nem industrial no seu começo, né, a galoneira e a overlock. Normalmente, depois de você que não consegue comprar as 3 de uma só vez, normalmente depois da reta e zigue-zague vem a overlock, né, que é a máquina que vai fechar as suas peças, e depois a galoneira, né? Então você que pode adquirir as 3 logo no início, ótimo, adquira as 3 máquinas. Você que não pode, adquire a máquina reta e zigue-zague, né, e podendo ter 2, a reta zigue-zague e a overlock. Essas são as máquinas, né? Com quantas máquinas eu vivo de lingerie? Você vive de lingerie com uma máquina só, como eu falei. Vive limitada, como eu já disse também, né? Você vai ter um limite, você não vai conseguir fazer tantas peças no mesmo dia, não vai conseguir, principalmente se for doméstica, né? Você não vai conseguir viver bem, ganhando bem com a sua confecção de lingerie com apenas uma máquina, porque quanto mais a gente veste, né, coisa mais lógica que tem, quanto maior o seu investimento, mais facilidade, mais retorno financeiro. Então, se você investiu em uma só máquina, você vai ter um limite, é claro, né, no financeiro. Se você investe mais, você vai ganhar bem mais. Preciso ter as 3 máquinas logo no começo? Não. Se você pode, sim. Né? Se você pode adquirir as 3, ótimo. Se não pode, com uma máquina só você já consegue ganhar dinheiro, né? Como eu disse, limitada, não vai ganhar tão bem assim, mas já consegue ter uma renda legal aí, melhor do que muita gente que trabalha com outras coisas, por exemplo, empregada doméstica. Você consegue ter um salário melhor que o delas com a sua confecção de lingerie com apenas uma máquina. Foca nisso. Você consegue ganhar melhor que elas, ou se você é uma dessas, você consegue ganhar melhor do que esse seu emprego, né, com apenas a confecção de lingerie, com a máquina reta e zigue-zague, mesmo que seja doméstica. Então, só com a doméstica eu consigo costurar lingerie? Sim. Consegue costurar lingerie de qualidade apenas com a máquina reta e zigue-zague doméstica. Consigo fazer do mesmo jeito, como se eu tivesse 3? Você consegue fazer a peça também, mas de uma forma diferente.
você consegue trabalhar, fazer as suas peças completas do início ao fim, apenas com a máquina reta e zigue-zague doméstica, sendo que com um acabamento um pouco diferente, né? A galoneira faz um acabamento no viés elástico que a reta e zigue-zague não faz, ou seja, ela faz de uma forma diferente. Então você vai conseguir fazer, né, uma peça do início ao fim com alguns acabamentos diferentes, porque a máquina te limita, né, a fazer de uma forma diferente. Então você vai aprender? Vai. Mas depois, quando você adquirir as outras, você vai aprender a fazer de um outro jeito, né? Que jeito é esse? Nossa, eu vou aprender na máquina reta e zigue-zague e depois eu vou aprender nessa outra, vai dar muito trabalho. Não, tudo que vem para nos ajudar facilita a vida da gente, né? Então, se você vai acrescentar mais máquinas na sua confecção, claro que você vai ter que reaprender algumas coisas de uma forma diferente, mas não é difícil porque vai facilitar a sua vida. Né, você vai conseguir fazer mais rápido, né, com uma qualidade diferenciada, uma qualidade mais exata ao que tem na maioria dos mercados, ou seja, das lojas, né? Então você vai conseguir, com 3 máquinas, você consegue ter um resultado semelhante ou igual da maioria das peças que você vê aí nas lojas. Então, por isso, é interessante você adquirir as 3 máquinas caso você possa, né? E se você não pode, foca nisso. Vai aprender usando apenas uma máquina, a máquina reta e zigue-zague, mas vai dar sequência depois comprando as outras máquinas, que é importantíssimo para você crescer na sua confecção de lingerie. Para você viver de lingerie na real. É importantíssimo para você viver de lingerie. Porque como que você quer viver de lingerie? Ganhando bem? Então você precisa ter um maior investimento. Vai investir de uma vez? Não, como você puder. Vale a pena investir em máquinas boas? Nossa, né? Claro que vale muito. Eu sei que tem muita gente que às vezes até tem condições de comprar uma melhorzinha ou uma melhor e acaba comprando uma inferior. Ah, não, né? Tá caro, eu vou comprar essa aqui para economizar. Eu vou comprar essa aqui que está mais barato. Não é assim. Você tem que pensar que a sua ferramenta de trabalho é a ferramenta, a máquina que vai te levar a ganhar dinheiro, que vai te levar a viver de lingerie. Se ela vai te levar a viver de lingerie, ela não pode ter um custo qualquer, né? Ela não vai ser uma máquina qualquer, não vai ser baratinho, porque uma máquina, né, que vai te dar uma boa renda, ela tem que ser uma máquina boa, ela precisa ser uma máquina boa. Nossa, mas eu não posso comprar uma máquina boa agora. Faça como você puder, mas sabendo que, né, se você investe em algo melhor, numa máquina melhor, vai ser melhor para você, vai ser melhor para você viver de lingerie. Você vai conseguir viver de lingerie com mais facilidade, mais rápido, com mais precisão. Então é importante, né, que você adquira máquinas com qualidade. Se você não pode, não pode, né? Mas então, como eu sempre digo, é melhor você investir em uma máquina boa, de qualidade boa, de marca boa, de segunda mão, do que você pegar o seu valor, né, e investir numa máquina zero, mas uma máquina de péssima qualidade. Sendo assim, claro que vai ser melhor para você. É muito importante que você tenha máquinas com qualidade, máquinas boas. Nossa, mas eu não posso. Eu tive uma aluna, as máquinas dela, quase todas as máquinas, ela tem todas as máquinas, quase todas as máquinas, foi do ferro velho, né? Eu achei muito top, muito interessante a força de vontade dela, né? E o sorriso, né? A alegria dela ao estar vivendo de lingerie, costurando com essas máquinas. Nossa, como assim? Porque as máquinas, na verdade, que vai para o ferro velho são boas, né? Porque ela durou tanto tempo, ficou tanto tempo ali que chegou aí para o ferro velho. Tem umas que eu acho que é tão ruim, tipo assim, que talvez, né, ela, né, vira logo carcaça, logo já dá um fim, né? Então lá no ferro velho, que ela disse que tinha lá na cidade dela, né, sei lá, perto da casa dela, chegava essas coisas aí que ninguém queria mais, né? Essas máquinas que para eles não servia, né? Ia virar ali, só ia aproveitar os ferros dela, sei lá o que, talvez o motor. Outra hora nem motor tinha, e aí ela pegou essas máquinas, né? Ela conseguia elas bem baratinho mesmo, às vezes quase de graça, e levava para reformar, e aí reformava, colocava motor, trocava peça, e as máquinas, né? Máquina que ela está vivendo de lingerie. É importante que você tenha máquinas boas, se você pode comprar, super importante, compra suas máquinas boas, tá bom? Agora, se você não pode, fazer o quê? Né? Compra de segunda mão, mas compra uma máquina de qualidade, né? Não precisa ser a máquina mais cara, não precisa ser uma Ciruba da vida, né? Que é a máquina melhor, mais cara que tem, mas uma máquina boa, que costura bem, né? A maioria das minhas, eu sei que vocês estão curiosos, a maioria das minhas máquinas são Sun Special, é uma marca boa, né? Não é a melhor de todas, mas é uma marca que não te deixa na mão,
né? Uma marca excelente, de médio preço, né? Uma máquina boa. Nossa, e qual é essa máquina ruim, né? Porque eu tô aqui falando, eu preciso falar um pouco para você sobre isso. A marca que eu não indico, Bracob, né? A marca de máquina que eu não indico é a Bracob. Quando eu falo isso, eu sei que muita gente chega a arrepiar, a minha tá, mas se a sua tá te atendendo bem, tudo bem, né? Se ela está te atendendo bem, você vai usar ela até você poder comprar outra, ou até você perceber que ela não está te atendendo bem. Por que não essa marca? Porque a maioria das minhas alunas e seguidoras reclamam dela, né? Eu nunca tive, mas a maioria reclamam porque as agulhas dela é mais afastada, ela não aguenta muito, ela não puxa tão bem. Então, por isso eu não indico, mas se você já tem, você vai usar ela até você poder trocar, ou se ela está te atendendo bem, tudo bem. No meio de todas, há algumas que com certeza é melhor que as outras, né? São máquinas, né? Então, tem umas que já vêm ruim, já vêm com defeito de fábrica, né? Eu tenho visto a aluna falar sobre isso, que comprou uma Bracob, e ela deu bastante defeito e ainda estava na garantia, foi trocada por outra na mesma loja, o dono trocou por outra máquina da mesma marca, deu problema do mesmo jeito, e aí numa terceira vez ela voltou e conversou com ele e ele trocou por outra marca que deu certo, né? Imagina só, então máquina zero, novinha, as duas, né? Então se duas dentro daquela loja estava ruim, estava com defeito, imagina quantas máquinas, né, dessa marca não tem aí dando defeito, né? Então ele trocou por outra porque já tinha trocado pela mesma e não foi bom para ela, não estava atendendo, ela estava dando bastante defeito que ela falou, foi bom. Então com esses exemplos aí, com essas falas das alunas, com esses comentários, eu sempre digo para você que eu não indico para você não cair numa dessa, mas, né, se você quiser, então vale muito a pena você investir em máquinas boas, vale muito a pena porque é a máquina que vai te levar a ganhar dinheiro, que vai te levar a viver de lingerie, né? Imagina você comprando uma máquina que você hoje está achando que é cara, julgando que é cara, que se a gente for parar para pensar, é mesmo, mas não é um caro que vai fazer você perder dinheiro, e sim um valor que você tem que pensar que é um investimento, é um valor que é um investimento, né? E quando você investe, você tem retorno, né? Então, e o retorno é muito bom. Imagina você fazer um investimento desse na máquina que você acha que é cara e você conseguir ganhar aí até 5 vezes mais que um emprego comum, né? Não é legal, não é bacana? Claro, você está ganhando bem com a máquina que você fez um bom investimento nela. Se você compra uma ruim que por que que essa máquina mais ruim não vai te levar a viver de lingerie ganhando bem tão facilmente como uma boa? Ela trava muito, ela para muito, precisa chamar mecânico, você perde muito com o mecânico dando manutenção, você perde dias parado, às vezes não tem nem mecânico na sua cidade, você perde horas de trabalho, dias de trabalho, semanas de trabalho, esperando ele vir para arrumar, outra hora ela quebra, é um prejuízo, você tem que comprar outra. Então assim, toma cuidado, né? Com máquinas ruins, vale muito a pena você investir em máquina boa. Então, doa o seu melhor financeiro para as máquinas de costura que né, a sua vida merece, né? Não é a sua confecção, a sua vida. Porque se você faz um bom investimento, você vai ter um bom retorno. Se não, né, vai ter prejuízo. Então, qual a função da doméstica? Na confecção de lingerie, a gente usa da máquina doméstica 3 pontos importantíssimos, né? Ou seja, 2 importantíssimos e um terceiro ponto aí importante também, mas não tanto. Se a sua máquina só faz o ponto reto e zigue-zague, você está pronta para viver de lingerie só com essa máquina. Mas se ela tem os 3 pontinhos, melhor ainda. A maioria das modernas, né, das máquinas mais novas, tem o 3 pontinhos. O que esse 3 pontinhos faz? Quase o mesmo que o zigue-zague. A única coisa que o 3 pontinhos não faz, substituindo o zigue-zague, é o acabamento, que é aquele travetinho. Tem gente que ainda tenta fazer com ele, fica muito feio. Se você não tem um zigue-zague para fazer o acabamento, usa o ponto reto, porque tem gente que começa a confeccionar com a máquina que não faz o zigue-zague, faz só o reto, né? Então já veio de outras confecções, eu já tinha em casa, faz o acabamento no ponto reto, mas não faz no 3 pontinhos. Há algumas pessoas que têm uma máquina que faz só o reto, outra que só faz 3 pontinhos e não tem a zigue-zague. Então faz o acabamento no reto, porque o 3 pontinhos é feio para o acabamento, fica muito estranho. Então, a 3 pontinhos ele serve para quê na confecção de lingerie? Decorativo, é um ponto decorativo, né, que substitui o zigue-zague. Então, se você só tem o reto e zigue-zague, você tem tudo. Se você tem o 3 pontinhos, é um acréscimo. Então, a máquina doméstica, na nossa confecção de lingerie, a função dela fazer o ponto reto, zigue-zague e 3 pontinhos para nós na confecção. Talvez ela tenha muitos outros pontos, mas os 3 que você vai usar é esse, e com esses pontos você consegue fazer suas peças de lingerie do início ao fim, para viver de lingerie. Qual a função da overlock? A função da overlock na confecção, né? A função da máquina reta e zigue-zague, se você só tem ela, você vai fazer as peças suas de lingerie do início ao fim.
Mas se você tem as outras, né, se você adquiriu as 3, o que você vai fazer nessa máquina reta e zigue-zague? O zigue-zague serve para elastização, né, serve para elastizar. Alguns elásticos a gente coloca usando o zigue-zague. Se você tem as 3 máquinas, né, você usa o elástico usando ou o zigue-zague ou a galoneira, né? Se você tem a galoneira, você pode usar os 2. Mas digamos que você tem as 3 máquinas, a função da overlock é mais travetar, né? Então você vai usar o zigue-zague no elástico quando você for elastizar e usar o zigue-zague pequenininho, né, para fazer os travetes. O que é o travete? É o acabamento no final de cada costura e o acabamento das alças do sutiã. Então você vai colocar a alça do sutiã com esse zigue-zague pequenininho, você vai fazer o acabamento no final de cada costura, vai colocar os lacinhos e é isso que você vai fazer com a sua máquina reta e zigue-zague na sua confecção de lingerie, caso você tenha as 3 máquinas, né? E aí a máquina overlock vai te servir para fechar a peça, né? Então você vai montar a peça com a máquina overlock, ela não faz acabamento. Para elastizar, ela elastiza no caso só um lado, né? Ela faz acabamento de um lado, você precisa rebater ou na reta zigue-zague, né, ou na galoneira. Então a máquina overlock na confecção de lingerie serve para montar as peças, cobrir o bojo, tá bom? Serve para montar as peças, cobrir o bojo, unir, né, unir o tecido, unir um tecido no outro e cobrir o bojo. Essa é a função da máquina overlock na nossa confecção de lingerie. E a função da galoneira, né? A galoneira também tem uma pequena função muito importante, elastizar. Né? Se você tem uma galoneira aí, saiba que se você tem e não está usando, saiba que você está perdendo tempo, porque elastizar na galoneira, o tempo que você elastiza uma calcinha na reta zigue-zague, você consegue elastizar 10, 20 calcinhas. Então, assim, é muito mais rápido. É muito, muito, muito mais rápido mesmo você elastizar. É muito mais rápido você elastizar usando a galoneira do que usando a zigue-zague, a reta zigue-zague, né? Por mais que você já adquiriu habilidade apenas costurando na máquina reta zigue-zague, com certeza elastizar na galoneira vai te render muito, muito, muito mais tempo mesmo. Então, assim, a função da galoneira, a mais importante na nossa confecção de lingerie é elastizar, é colocar viés elástico, né? Claro, fazer viés pode ser que não seja também de elástico, né? Talvez você está trabalhando em um baby doll, né, um short doll e precisa colocar um viés de malha, também é na máquina galoneira que você vai colocar. Vai fazer barra também, né, ela serve para fazer barra nas malhas, baby doll, short doll. E esse elástico Jaraguá, elástico cru, que a gente monta ele na overlock, a gente rebate ele também na galoneira, seja no cos do short doll, na base do sutiã, onde mais que for, né? Então essa é a função da galoneira na nossa confecção de lingerie. Preciso da travete e da pespontadeira, Selma, né? Já que eu já falei dessas 3 máquinas que são importantíssimas na nossa confecção de lingerie. Se você tiver só essas 3, você já consegue viver de lingerie ganhando bem, né? Você já consegue trabalhar bem, né? Se você não quiser comprar essas 2 máquinas que eu estou falando agora, a travete e a pespontadeira, você consegue viver sem elas, mas você podendo adquirir essas 2 máquinas, ela vai compor a qualidade das suas peças na sua confecção, né? Ela vai compor a sua confecção, né? Você vai fazer peças diferenciadas. Tem alguns detalhes que a pespontadeira faz que é bem difícil a gente fazer na máquina reta. Dá para fazer na reta? Dá. Só que a gente leva muito tempo. E que acabamento é esse? Nessa máquina que faz apenas um ponto na nossa confecção de lingerie. O que essa máquina faz? Essa pespontadeira na nossa confecção de lingerie, né? Por que dá para viver sem ela e por que ela é tão importante assim? A gente vai costurar o taquara com ela, né? O que ela faz na nossa confecção de lingerie? Costura o taquara. Nossa, eu então costuro na máquina reta, para que eu vou comprar uma máquina dessa, né? Para que eu vou costurar uma máquina que só coloca o taquara? Se eu já coloco, já sei fazer com perfeição, também pensei isso, porque eu já sei fazer com perfeição na máquina reta. Porque você pode usar o taquara do lado, claro, né? Do lado avesso do seu sutiã, e do lado de fora, né, do lado direito, o lado aparente, você pode colocar uma fita de cetim, fazendo um acabamento belíssimo, perfeito, né, uma peça diferenciada. Então você consegue trabalhar o taquara e a fita de cetim junto nessa pespontadeira com o aparelho, né, vai passar ali de uma só vez, em questão de segundos, coisa que você não faz tão rápido assim na máquina reta. Então, essa máquina pespontadeira serve apenas para passar o taquara. Se você já observou os detalhes das peças de lingerie, já observou os sutiãs mais incrementados, aqueles sutiãs que chamam mais atenção, sutiãs com bojo manta, eles têm,
né, esse detalhe que eu estou falando aí. A maioria deles tem uma fita de cetim do lado de fora. Você pode colocar essa fita de cetim no lugar onde vai colocar o aro e pode colocar essa fita de cetim onde você coloca barbatana nas laterais, né, para fazer um cropped, né, um modelo diferenciado com barbatana. É importantíssimo que você tenha essa máquina aí, né, que você tenha a pespontadeira, que você consegue costurar os dois de uma só vez, o taquara e a fita de cetim junto. Então, as fitas de cetim, ela vai ficar, né, do lado direito, trazendo uma beleza diferenciada aí, no lugar onde você vai colocar o aro e também nas laterais, ou onde você quiser colocar um detalhe diferente no seu sutiã, né. Na calcinha, né, pode ser que você faça um detalhe aí em algumas calcinhas, mas não é comum, né, é comum no sutiã. Então a pespontadeira serve para isso, para passar o taquara. É muito pouco, né, parece muito pouco, mas passa muito rápido, com uma qualidade excelente, e você consegue trabalhar a fita de cetim junto, né, uma coisa que vai deixar as suas peças diferentes, vai enriquecer mais a sua confecção, as suas peças de lingerie e, claro, que o seu bolso também. A máquina Travete, nossa, essa máquina Travete, o que essa máquina faz na confecção de lingerie? Preciso ter uma máquina dessa, que eu nem sei para que serve, né? Então, eu digo que é a máquina que faz aparentemente a menor função na confecção. Apesar de que eu acredito que a pespontadeira faz a menor função, porque ela só coloca o taquara e o taquara com a fita de cetim junto. Já a Travete, ela faz todo o acabamento. O que é o acabamento, né? O acabamento é o travetim. Aquele que a gente usa o ponto da zigue-zague lá bem pequenininho para fazer, a Travete faz ele. Então é isso que ela faz e mais nada. Parece pouco, mas se você um dia costurar na Travete, você vai ver o valor que ela tem, o quanto você consegue fazer isso rápido e com uma qualidade. Eu assim sempre comparei ela com um grampeador, porque como que você colocaria, imagina você colocando um grampo sem o grampeador, como que seria encaixar esse grampo? Você ia enfiar um ladinho do grampo, ia enfiar o outro ladinho, ia arrumar um alicatezinho, apertar de um lado, apertar do outro. E com o grampeador, como que você faz? Pronto, a Travete é isso aí. Então ela faz o acabamento de uma só vez. Você não tem que cortar a linha, você não tem que ficar segurando o pedal da máquina, não tem que baixar o pezinho, nada. Você só vai colocar a sua peça no lugar que tem que colocar. Você coloca o pé para baixar o pedal e tira o pé. Então ela faz o resto. Então você só vai acionar. Você só coloca o pé no pedal para acionar. Colocou o pé, acionou, ela já fez, né? Nossa, e como que eu vou fazer esse acabamento? Ela vai adivinhar cada tamanho? Não. Nessa máquina, lá tem, se ela for eletrônica, tem um painel, né? Que você vai, só com o dedinho, só com apertar do botão, você vai definir qual o tamanho do travete que você quer. E se ela não for, se ela for convencional, você precisa, né, regular ela, né, num parafuso lá, né? Onde você vai girar o parafuso para poder colocar, chegar no tamanho do ponto que você quer. Então, assim, se você tem interesse, né, já está podendo aí, já está bombando na sua confecção, né, e pode comprar uma Travete, que ela tem um valor bem elevado, né, para nós na confecção de lingerie, ou para qualquer uma outra confecção, né, que existe a Travete para tecido leve e Travete para tecido pesado. A que a gente usa é a de tecido leve. É uma máquina importantíssima, né, de um valor bem diferente das outras máquinas. Com o valor da Travete você compraria aí talvez 4 máquinas, né, o valor de uma Travete nova, talvez você compraria 3, 4 overlock ou 3, 4 galoneira, não sei, ou mais, né? Então a Travete, ela tem um valor bem elevado, mas ela faz um trabalho excelente, muito rápido, e quando você puder adquirir uma, faça isso para você crescer mais. Você consegue fazer tudo muito rápido e ganhar dinheiro muito mais rápido. Então o ponto da Travete, você consegue colocar ele no tamanho que você quer, para colocar alça plus size larga, colocar alça estreita, né, para colocar só o lacinho, para fazer o final de cada costura nas nossas calcinhas, no nosso sutiã, né? Então ali com um só acionamento ali, você encostou o pé, tirou e colocou no lugar certo onde é para costurar, o resto ela vai fazer sozinha, costurou, cortou a linha, pronto. Então assim, é uma máquina bem bacana, que ela soma muito na sua confecção. No dia que também não se desespera com essas duas máquinas, são ótimas, né? Como eu disse, a função delas é pequena, mas é muito importante. Então assim, no dia que você já estiver ganhando bem, né, você vai estar vivendo de lingerie, claro, né, nessa hora, e já vai estar ganhando bem. Então você adquire essas máquinas que vai te levar a ganhar bem melhor, né? 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o que você já ganha. Imagina que você já está vivendo de lingerie ganhando bem. Quanto que é ganhando bem?
eu considero 5 vezes mais que um emprego comum, ou 5 vezes mais que um emprego comum. Hoje isso é o quê? Em torno de R$5.000, né? Então, quando você já estiver ganhando esse valor por mês, já está na hora de você começar a adquirir essas outras máquinas aí, porque quando você estiver ganhando 5 por mês, se você adquirir essas outras 2 máquinas, você vai bombar, né? Sei lá, passar para o 20, 30, você vai crescer na sua confecção. Nossa, eu costuro sozinha, qual o problema, né? Se você costura sozinha e já está ganhando bem, você também pode comprar essas máquinas. Vai ser muita máquina para eu colocar a linha. Será? No dia que você colocar a linha em todas essas máquinas, e por isso que eu digo, você precisa costurar pelo menos uma semana com uma cor de linha para agilizar o seu trabalho. No dia que você colocar a linha em todas essas máquinas e costurar uma semana com elas, você vai dizer se é difícil trocar a linha de máquina ou não. Porque elas vão agilizar tanto o seu trabalho, vai ser uma coisa tão diferente que você vai apaixonar e nunca mais vai querer ficar sem essa quantidade de máquina. Mas eu te digo, não se desespera, tudo tem seu tempo, né? Às vezes a gente demora. Com 2 anos, normalmente as pessoas que têm dificuldade, ganham pouquinho, né? Ganha pouco, um salário mínimo ou menos, não sei, um pouquinho mais. Normalmente essas pessoas levam até 2 anos para ter uma confecção montada com 3 máquinas. A não ser que ela ganhe de presente, né? Então, significa que depois de 2 anos, né, mais para frente, talvez 3, 4, 5 anos por aí, normalmente as pessoas investem nessas outras 2 máquinas. Mas se você ganhar bem antes disso, né, invista que você não irá se arrepender, tá bom? Ter todas as máquinas vai influenciar na minha confecção. De que maneira? Que eu acabei de dizer aqui para vocês. Todas as 5 máquinas, né, vai influenciar na sua confecção, de forma que você vai ganhar muito bem, trabalhar mais fácil, né? Quem não quer? Talvez você queira trabalhar menos, talvez não tanto porque você queira, porque você precisa, né, se dedicar menos tempo ao seu trabalho, né? Então, com esse tanto de máquina aí, com essas 5 máquinas, você consegue trabalhar meio período e ganhar muito bem, né? Mas, né, eu acredito que a pessoa que adquire as 5 máquinas, ela não está com a intenção de trabalhar só meio período no dia, ela está com a intenção de viver bem melhor que as outras pessoas que não adquiriu, não lutou para ter todas essas máquinas, porque é assim, né? Quanto mais você corre atrás, né, melhor o seu retorno financeiro, melhor você quer viver. E aí, quando você chega no padrão de vida, né, melhor você quer melhorar ele mais ainda, e mais, e mais, e mais, né? Então, acredito que vai ser assim com você. Então, ter todas essas máquinas na sua confecção de lingerie vai te levar a viver de lingerie ganhando super bem, né? Então, com as 3 máquinas você consegue viver de lingerie ganhando muito bem, com as 5 você consegue viver de lingerie ganhando super bem. Então, quando você puder, né, adquire todas elas, mas começa com a que tem, como eu sempre falo, né, não enquadra aqui no tema, mas quero dizer para você, porque como eu citei, falei aqui de todas essas máquinas, eu sei que para você que está querendo começar, talvez eu tenha falado muito, né, tipo assim, nossa, eu estava sonhando, mas agora, né, não tenho mais nenhum sonho, porque olha o que tanto de máquina, é muito dinheiro. Não. Você que está hoje sonhando em viver de lingerie, não se preocupa com as 5 máquinas, começa com uma, né? Começa com uma, porque se você hoje não começar com uma, você não vai chegar a ter 2, 3, 4, 5, nunca. Coloca isso na sua cabeça. Se hoje você está com dificuldade em ter uma máquina, você vai viver de lingerie, né? Se hoje você está com dificuldade em ter apenas uma máquina, mas consegue ter, se você não começar só com uma, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai adquirir todas as outras, né? E nunca vai viver de lingerie ganhando bem. Então, se você só tem uma ou pode comprar apenas uma, compra a máquina reta zigue-zague, tá? Pode ser a doméstica e vai viver de lingerie só com ela e vai, né, modificando a sua vida com o tempo, comprando a outra, reinvestindo, até você viver de lingerie ganhando bem, tá bom? Eu não quero que ninguém fique estagnado vivendo de lingerie com apenas uma máquina, né? Você seguidora, você aluna, não quero. Não quero isso para você, como eu sempre falo, né? O que eu quero para mim, eu quero para você também. Eu quero que vocês vivam de lingerie ganhando bem, né? E para isso você precisa ter uma direção certa, você precisa fazer como eu falei. Se você só pode ter uma, compra uma e depois você adquire todas as outras com o tempo, porque ninguém nasce grande, né? Ninguém não up, a não ser quem ganha na loteria. Quantas pessoas ganham na loteria, né? Ou recebe uma herança, quantas pessoas recebem herança, né? Então, se todos
que hoje estão bem, estivesse esperando ganhar na loteria ou receber herança para isso, teria pouca gente ganhando bem hoje, né? Que bom que tem muita gente que corre atrás dos seus sonhos, espero que você seja uma dessa, né? Vai viver de lingerie com a máquina que você tem, até você adquirir todas as outras, como eu citei aqui, para viver ganhando de lingerie, ganhando super bem, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, né, nesse Café com Lingerie falando sobre as máquinas. E se eu te ajudei, compartilha, não deixa de compartilhar o vídeo não, compartilha o vídeo com as suas amigas, costureiras, né, com as pessoas que você acha que está precisando também saber. Deixa o seu like, não deixa de se inscrever no meu canal se não é inscrito. Eu quero te convidar para também o meu novo canal, que é o canal Moldes Clube. Você que já me segue aqui nesse canal Selma Nascimento, me segue também lá no canal Moldes Clube, tá bom? Não deixa de seguir, é o meu segundo canal, né, conto com você também lá no canal. Né, o que que tem lá? Lá tem aulas ensinando a fazer as modelagens do Moldes Clube de uma forma diferente, né? Então lá você também vai ter conteúdo que vai te enriquecer, você que sonha em viver de lingerie, tá bom? Então, tchau, beijo e até o próximo vídeo.